começar essa matéria, eu tenho que explicar o porquê dela também, né? Eu sempre passo aqui pela frente da casa da Márcia e eu vi essa obra, essa construção diferente, que é uma casa sustentável. Então está aqui o Marcelo, que é o engenheiro, e a Márcia, proprietária da casa. Vou conversar com a Márcia primeiro, tá, Marcelo? Mas como é que teve a ideia de fazer uma casa sustentável? Sim. A gente costuma pensar um pouquinho fora da caixa, né? E eu primeiramente conheci uma casa nesse modelo sustentável e entrei em contato com o Marcelo. O Marcelo me apresentou um modelo que ele já tinha feito, né, aqui em Medianeira. E a gente abraçou aí a ideia de construir algo diferente. Aproveitando que a natureza tem abundância, que é a terra, reaproveitando algumas coisas já de construções antigas e tentando o máximo possível assim reutilizar, reaproveitar e mostrar que é possível construir uma coisa interessante, uma coisa que fica bonito, sem você precisar ser tudo dentro do novo, né? E dentro dessa ideia de reaproveitamento, reutilizar, usar o que tem disponível, e assim nasceu a ideia, assim nasceu o projeto, né? E a casa ficou linda. Ô, Marcelo, esse estilo de construção, não sei se a gente pode chamar assim, a gente conversava nos bastidores, te perguntava pela curiosidade se era algo novo ou se é algo de muito tempo. Não é de agora essa forma de construção, né? Não é de agora. É uma técnica bem antiga, né? É uma técnica que tem milhares de anos assim. No Brasil ela é muito utilizada ainda no norte, no nordeste, em Minas Gerais, em Goiás, pelas comunidades mais antigas, mais tradicionais, né? E agora a gente tá reinventando isso tudo e trazendo para o meio urbano. A gente está pegando essa técnica, como a Márcia disse, que é uma técnica que aproveita materiais regionais, né? A gente aproveita a técnica, a terra que tem aqui na região, a madeira, os materiais de acabamento e traz isso para o meio urbano, traz isso de uma forma sustentável, de uma forma mais consciente, uma forma de um uso de materiais de forma mais equilibrada, mais humana, assim, né? Mais coerente. Então a gente aproveita assim essas pessoas como a Márcia e o Thales, que sim, são, né, como ela disse, fora da casinha, né, fora dessa normatização que a construção civil hoje meio que implantou pra gente, né? Então a gente tenta construir de uma forma muito sustentável, de uma forma mais econômica que tradicional, de uma forma que traz um aconchego. Você percebe que é uma construção aconchegante, uma construção que tem a cara do proprietário, né? Que tem a cara do dono. E inclusive os donos, os proprietários participam do processo de criação, do processo de execução, do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Aqui tem todo o suor deles aqui, do casal, das meninas, né? Nessa construção. Então eu sempre falo que é uma técnica humanizada, uma técnica que resgata a humanidade que as construções hoje meio que deixaram de lado, né? Hoje a gente pega as construções, elas são todas padronizadas, todas iguais, muito concreto, muito aço, muito ferro, muito vidro. E aqui a gente voltou para a humanidade. Essa casinha aqui hoje é uma casa muito mais humana que uma casa tradicional. Passava por aqui, daí ficava curioso, porque eu via que o tijolo aqui não é esse normal que a gente conhece, feito de argila, sei lá como é que é. Não estudei para ser engenheiro, tá? Mas eu via que vocês fabricavam o tijolo aqui mesmo, com terra e feno, é isso? Sim, é uma técnica que a gente usa a terra da região, né? Então, uma das coisas bacanas desse tipo de construção é que tudo vem de perto. Pouquíssima coisa vem de longe. Isso ajuda, além de baratear bastante a obra, ajuda em toda a questão, todo o impacto ambiental disso tudo, né, que um transporte a longa distância traz. Mas a gente produziu o próprio tijolo. A gente faz uma análise da terra do local, né? Essa terra então ela é corrigida para uma porcentagem correta de areia e argila, e até chegar numa porcentagem certa, né, ótima. E aí a gente faz o tijolo aqui, tem as formas, e esse tijolo é seco ao sol. Então uma das características bacanas disso é que, assim, na fabricação de uma cerâmica tradicional, numa olaria, numa indústria de tijolo, esses tijolos são queimados, né? Eles passam por um processo de cerâmica, né? E para isso gasta muita energia, se gasta muita madeira, gasta muita energia. E aqui a nossa energia toda vem do sol. Então existem alguns estudos que falam que uma construção como essa, ela gasta 3% só da energia que uma construção tradicional gasta.
Então a gente aqui, o nosso impacto ambiental de uma casa como essa é 3% só de um impacto ambiental de uma casa tradicional. Você já conhecia esse estilo de construção? Eu tive um contato em Santa Teresa, numa casinha que tem não é bem nesse estilo, mas é dentro dessa proposta, né? E eu achei que não tinha nada aqui em Medianeira. E aí quando eu fui pesquisar, aí eu encontrei o Marcelo e aí eu conheci as obras, as duas construções dele, né? Que ele já tem outras aqui na cidade. E foi assim que começou a ideia. A ideia é sua, a construção dele, a decoração tua agora também, né? Sim. E o Thales aqui agora acertando os detalhes, isso aí. A expectativa tua foi explorada com relação à casa pronta? Sim. Foi um processo bem interessante, assim, que ela foi sendo, ela não teve ela foi sendo construída, assim, da mesma forma que ela foi se materializando, a gente foi mudando muita coisa durante o processo, e aí não foi uma coisa assim que veio pronta e a gente fez, sabe? Então ela foi se modificando durante o período de construção dela, né? Mudamos muitas coisas, assim, conforme ia surgindo as ideias, e para nós ficou perfeita da forma que a gente queria, ficou o que a gente pensava. Ficou uma extensão da casa agora. Ficou uma extensão da casa. Na verdade, ele é um escritório aqui, mas a extensão a gente integrou, né? Mas é um escritório daí. Que legal. E o custo desse estilo de construção, Marcelo, ele diferencia muito do que a gente conhece por padrão, por normal? Se diferencia bastante. A gente pode estimar, assim, muda bastante de acordo com o proprietário, né? A Márcia e o Thales, eles abraçaram a ideia a mais radical possível, né? Do jeito que eu gosto realmente também, né? Então aqui os materiais utilizados, olha, eu não sei em porcentagem, mas perto de 90% foi reutilizado de alguma construção antiga, né? As janelas, as portas, o telhado, a madeira, ela é toda de eucalipto tratado, que também é uma forma sustentável de construção, né? Se usou muito pouco ferro, muito pouco cimento. Então a gente estipula mais ou menos algo perto de uns 50% a 60% mais barato do que uma construção tradicional. Depende muito do acabamento que você vai utilizar. A gente gasta mais mão de obra, que como você disse, o tijolo é feito pela mão de obra local, né? Inclusive eu queria falar que é a mão de obra que quem fez a casa toda foi o Thiago, né? Um parceiro nosso que o Thales e a Márcia me apresentou. E não tinha a menor ideia, eles nunca tinham trabalhado desse tipo de construção. A gente fez todo o treinamento e ele também abraçou a causa de uma forma, né, que não são todos os trabalhadores de construção civil que são dispostos a mudar o jeito de se construir, né? E ele foi uma pessoa que abraçou a causa, que começou e terminou tudo certinho. Então, e sem contar outros custos assim tão empíricos de outro jeito, né? Como, por exemplo, o uso de ar-condicionado. Essa casa é uma casa termicamente muito mais confortável do que uma casa tradicional. Ela funciona hoje como um filtro de barro, aqueles filtros antigos de água, né? Que mantém sempre a água fresquinha. Então, durante o calor, durante os dias mais quentes, ela sempre vai estar fresca. Então a gente diminui o uso de ar-condicionado, diminui o uso de água, diminui o uso, sim, diminui o custo nos acabamentos de manutenção. É uma casa que exige pouca manutenção. Por incrível que pareça, ela é uma casa que hoje ela exige menos manutenção que uma casa tradicional. A durabilidade desse tijolo dela é... Sim, elas tomando os cuidados certos, que é manter ele sempre impermeabilizado, sempre protegido, né, da chuva, ela dura para sempre. Existem construções dessas que têm milhares de anos no Oriente Médio, no Norte, no Leste do Brasil, né? Então é uma casa que não tem uma durabilidade baixa, não. Ela dura para sempre, enquanto você mantiver as características do tijolo, assim, sempre impermeável, sempre tudo arrumadinho. É uma casa que não tem problema nenhum. Me recomenda, vai? Ah, super recomendo. Recomendo sim, é uma experiência ímpar. Bom, a casa fica de um extremo bom gosto, a gente vai ver um pouquinho agora do antes e depois. Claro que enquanto a gente conversava, você viu alguns momentos que a gente teve gravando lá no início da obra e como ela ficou. Tá terminando ainda, tá decorando. Né? Tá. Nesse momento ela tá finalizada, assim. Alguns detalhezinhos só que falta, mas a grande parte tá finalizada. Bom, e para você que vai construir, vai ganhar um jabá aqui, né, Marcelo? Ó, tá o telefone, pode ser esse, de contato. No vídeo, entra em contato que você vai sair realizado. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, agradeço a Márcia e o Thales pela confiança, né, por abraçar a causa, assim, e agradeço a vocês pelo espaço.